Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter visto, esse mês eu tô fazendo um especial de ficção científica aqui no canal. Maio é um mês com datas importantes para o mundo da ficção científica, então eu vou deixar o link ali embaixo com o vídeo de apresentação. E hoje eu vim falar sobre então o primeiro livro desse especial. O meu objetivo é tentar organizar ele de uma maneira mais ou menos cronológica, depende um pouco também de quando que eu vou conseguir terminando as leituras. E esse primeiro livro de hoje é então o mais antigo, com certeza, dos que eu vou ler, então por enquanto eu tô começando direitinho. E é o Micrômegas, uma história filosófica do Voltaire. Esse livro aqui foi publicado em 1752 pela primeira vez. E sim, o Voltaire, caso alguém esteja pensando, é o filósofo francês, luminista e tudo mais. Ele nasceu em 1694, faleceu em 1778. Acho que provavelmente a obra que a gente conhece mais dele deve ser o Cândido ou o Otimismo, por exemplo. É esse mesmo cara. O que eu acho que é legal, né? Uma surpresa a gente encontrar uma obra de ficção científica dele, assim, né? E uma curiosidade, essa edição aqui é publicada pela Autêntica e a tradução é da Maria Valéria Rezende, que é uma autora que eu gosto muito, então foi legal encontrar uma tradução dela também. Bom, o livro, como vocês podem ver, é bem pequenininho, então tem que cuidar para não dar spoiler demais. E a edição é uma graça, a gente tem várias páginas azuis, assim, ela é toda ilustrada. Aqui é uma página normal, digamos assim. É muito bonitinha, assim, muito cuidada essa edição. Achei bem legal. Micrômegas, então, o título do livro, é um personagem, ele é um rapaz gigantesco e tem inclusive as medidas assim, aqui o cara é muito grande, ele mora num planeta da estrela de Sirius, que na época eu acho que era inclusive a maior estrela conhecida, e ele acaba sendo banido do seu planeta por fazer algumas pesquisas de biologia, digamos assim, que incomodaram algumas pessoas lá. E ele então resolve conhecer aí o universo inteiro. A primeira parada dele que a gente acompanha aqui é quando ele para em Saturno e ele conhece um outro gigante que é menor que ele, mas que para o nosso parâmetro ainda seria um gigante. Eles conversam um pouco sobre a vida lá em Saturno, tem comparações em termos de quanto tempo cada um vive em cada planeta e coisa assim. E eles resolvem continuar a viagem deles juntos, até que eles chegam num pedacinho de nada, que é a Terra. Eles já tinham passado por Marte, achado que não valia a pena parar e tal. E eles chegam na Terra e vamos lá ver, assim. Então tem uma descrição deles explorando o globo, até que eles se tocam que eles encontram ali algumas coisas se mexendo e tal. Eles encontram um barquinho com várias pessoas dentro, e aquilo é muito pequeno pra eles, assim. E eles começam a investigar e tal. Primeiro eles acham que são átomos, depois eles dizem que são seres, e daí eles tentam estabelecer um contato, e daí eles conseguem conversar com os humanos. E óbvio que entre esses humanos está um filósofo. E é muito divertido, porque então a gente tem esse humano tentando conversar com esses gigantes e contando o que é a vida na Terra e o que eles são e tal. E eu queria ler um trecho específico, porque então eles percebem, então, os gigantes percebem que os humanos têm vida inteligente, digamos assim. E ele fala assim, o Micrômegas: ó átomos inteligentes, nos quais aprouve ao Ser Eterno manifestar sua destreza e sua potência. Vocês certamente devem gozar de puras alegrias em vosso globo, pois, possuindo tão pouca matéria e parecendo ser só espírito, devem passar a vida a amar e a pensar. E é a verdadeira vida do espírito. Não vi em lugar nenhum a verdadeira felicidade, mas aqui ela existe, sem dúvida. E daí os filósofos ali que estão ouvindo falam, e um deles fala o seguinte: nós temos mais matéria do que o necessário para fazer muito mal, se é o que o mal vem da matéria. Espírito demais, se o mal vier do espírito. Você sabe que, enquanto estou aqui falando com vocês, há 100.000 bichos malucos de nossa espécie com chapéus na cabeça, matando ou sendo massacrados por 100.000 outros bichos malucos que usam turbante.
e que em quase toda a terra esse é o costume desde tempos imemoriais. O siriano estremeceu e perguntou qual poderia ser a razão desses terríveis conflitos entre seres tão raquíticos. Trata-se, respondeu o filósofo, de um punhado de barro qualquer, do tamanho do seu calcanhar. Não é que alguém desses milhões que se deixam assim degolar pretenda possuir uma palhinha sequer desse monte de lama. Trata-se somente de saber se um montinho de barro pertence a certo sujeito que se chama de sultão ou aquele outro a que se chama de César. Nenhum nem outro jamais viu o pedacinho de terra em questão, e quase nenhum desses malucos que se degolam mutualmente jamais viu o maluco, sultão ou César, em nome do qual eles se degolam. Que é uma explicação ótima do que a humanidade faz em suas milhões de guerras ao longo de todos esses anos, né? E eu acho que o Voltaire encontra nessa maneira de descrever, porque a gente tem um terráqueo tentando descrever para um alienígena o nosso estilo de vida. Ele tenta fazer uma crítica social a várias das coisas que ele não concorda, que são os pontos, inclusive, que ele lida na filosofia também, né? Então a gente tem essa crítica e de certa forma, o jeito que ele encara toda essa questão me lembra muito aquela frase do Carl Sagan, que ficou super famosa, né? A ideia, né? A noção do pálido ponto azul, quer dizer que a gente fica aqui se preocupando, fica aqui fazendo tudo isso na nossa vida, na realidade a gente é só um pálido ponto azul lá no fim do universo e tal. E eu acho que essa noção do veja de Sirius, né? Veja comparando com esse outro lugar, assim, como a gente é pequeno, como a gente, né? Eu acho que essa noção tá muito aqui já, o que me surpreendeu muito. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu sei que o vídeo vai ficar meio curtinho, mas o livro também é curtinho, então eu sinto que se eu falar mais muitas coisas, eu vou começar a falar spoilers demais. Mas é um livro super divertido, foi uma surpresa bem legal, um livro que eu gostei bastante de ter lido e acho que vale a pena dar uma olhadinha nele, sim. Bom, me avisem caso alguém já tenha lido o que vocês acharam nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!